Olá, Emanuel aqui. Estamos no dia 9 nos estudos de Vex. Já vamos começar aqui vendo esse dot product. Agora a gente vai usar o modelo do Tommy. Aqui eu só usei um clean aqui porque ele vem com essas UVs. Aí ele pede para tirar também a visualização da UV. Eu só coloquei um clean, ativei esse Remove Attributes, aí ele remove a UV, a visualização da UV. Antes de ver a função .product, a gente começa aplicando. Aqui a gente já viu lá bem no início, a gente aplicando a normal, é como se estivesse simulando que a gente está iluminando ele diretamente do topo. Aí ele mostra também, se a gente colocar negativo, a gente inverte essa direção da iluminação, como se a luz viesse de baixo. E agora ele apresenta a função dot. Essa função ele compara a direção de dois vetores. Então aqui no exemplo ele tem o vetor da normal e um vetor arbitrário que ele colocou aqui com o valor de x em 0, y1 e valor de z0. Aí o que essa função retorna? Ela vai retornar 1 quando eles estão apontando para a mesma direção, vai retornar 0 quando os vetores forem perpendiculares, e se estiverem voltados a direções extremamente opostas, aí essa função retorna -1. Então bora colocar aqui no Houdini para ver como isso funciona. É bem similar ao que a gente fez ali do @n.y diretamente. Aqui ele está fazendo a comparação do vetor normal com esse vetor arbitrário. Depois ele mostra aqui para a gente colocar o parâmetro e fazer alguns testes para ver como essa função vai afetar no modelo. Com esse parâmetro aqui a gente consegue indicar de onde está vindo a iluminação, a fake iluminação que a gente está fazendo aqui. Aí depois ele continua, aí fala que fazer esse ajuste ali diretamente nos números não é muito intuitivo. E uma alternativa é a gente utilizar um ponto para nos auxiliar nesse processo de iluminação. Aí a gente vai aplicar aquele conceito de adicionar, no caso aqui a gente vai adicionar um ponto vindo da segunda entrada, pegar essa informação e usar ele como se fosse o nosso ponto de luz e aonde ele vai atingir a iluminação do nosso personagem. Então bora fazer isso aqui. Aí adicionar um ponto aqui na segunda entrada. E aqui a gente consegue manipular o ponto e indicar aonde vai acontecer a iluminação. Bem mais intuitivo do que sair digitando números aleatórios para a gente chegar onde a gente gostaria de iluminar aqui o nosso personagem. Só explicando rapidamente a função aqui. A gente viu isso nos dias anteriores, mas só relembrando a função point que ela está fazendo. Pegando a entrada 1
Lembrando que a primeira entrada é o 0, 1, 2 e 3. Se ele está pegando o valor 1 aqui, então é o que está entrando na segunda entrada aqui. É bem confuso no começo. Com o tempo você vai se acostumando que isso aí vem da programação, que as contagens sempre começam com 0 na programação. Aqui a posição do ponto. E aqui qual ponto a gente está buscando, que aqui é o ponto 0. Se eu deixar ele visível aqui, eu vou só mostrar o ponto mesmo. A gente vai ver o ponto aqui no espaço, e se eu colocar a contagem, vai ver aqui o ID dele. O ID desse ponto é 0. Então a gente está indicando aqui que a gente está pegando esse ponto para fazer a iluminação do personagem ali. E armazenando essa informação de vetor, a gente joga aqui na função dot e ele compara a posição desse ponto com as normais, e com isso ele recalcula a normal e mudando a iluminação do personagem aqui. Aí depois ele comenta aqui da normalização. As cores ou estão estouradas ou muito escuras. Isso porque ele vai de -1 a 1, essa função. O que faz ele ter números negativos, que não é legal. Essa função também trabalha melhor no intervalo de 0 e 1. Então, para isso, a gente vai precisar normalizar a posição. Aí, para normalizar, é só usar a função normalize. Agora ele vai nos apresentar a função cross, o cross product, e para esse exemplo a gente vai utilizar a esfera. Aqui só vendo rapidamente, a função é bem parecida com a do dot. Aí a gente só vai colocar aqui e ver o resultado. Nesse exemplo a gente vê o que está acontecendo. Eu habilitei aqui a visualização das normais. Aí nessa função aqui a gente está alterando as normais aqui. Aqui no Points ele tem a opção Delete Geometry but Keep the Points. Então a gente consegue ver mais facilmente o que está acontecendo aqui sem a influência da malha. Aí ele explica aqui no site com essa imagem de uma mão. Basicamente ele vai pegar dois vetores e vai gerar um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois. Esse é um jeito visual da gente saber o que tá acontecendo nessa função. Se a gente ver aqui nesse código, ele pegou a direção da normal mais a direção que ele acrescentou aqui e a perpendicular entre essas duas resultou nesse resultado aqui dela ficar andando em volta da superfície. Aí ele continua aqui, pode repetir essa operação mais de uma vez. Então bora só testar aqui. Agora eles estão apontando para baixo. Essa operação de duplo cruzamento é frequentemente chamada de Rayleigh Combs. Não sei se tem uma tradução para isso, que aí mantém as normais junto da superfície. Aí ele fala que muitas das operações do grooming vão começar com esse tipo de operação e forçar o cabelo seguir o fluxo junto à superfície. Você pode continuar fazendo essa operação e rotacionar os outros 90 graus. Aqui ele mostra uma sequência. Essa repetição, a última repetição, a gente vai chegar no mesmo resultado do primeiro. Então a gente fica rotacionando sobre a superfície com esse código. Fazendo 1,
2, 3, 4, 5 vezes, a gente volta para o estágio. É como se a gente tivesse se a gente ver aqui, é a mesma coisa do que é a mesma coisa. Agora ele fala sobre matemática de vetores. Aqui a gente vai relembrar um pouco da matemática do nosso ensino médio e primeiros anos de faculdade. Eu que fiz um pouco tempo de ciência da computação, expressão gráfica também é de exatas, então aí ele começa mostrando as operações de adição aqui, e para esse exemplo ele usa um ponto aqui para fazer a operação, então bora só criar esse exemplo aqui. Então aqui a gente criou dois vetores e esses vetores, a soma deles é o que a gente consegue indicar a direção da normal aqui. A gente está aplicando uma direção que a gente define aqui, se eu colocar. Está definindo a direção para onde ela está indo. Esse outro exemplo de adição que ele traz é similar, só que utilizando a esfera. Vamos fazer aqui. Aí a gente consegue definir a direção da normal aqui na nossa esfera. Aí ele também fala que isso aqui é útil para direcionar e ajustar a velocidade das partículas, por exemplo. A gente pode utilizar isso aqui como informação para direcionar aonde as nossas partículas irão se movimentar. Aí depois ele apresenta a operação de subtração aqui. Aí ele utiliza dois pontos para fazer esse exemplo, então bora criar aqui. Como a gente está trabalhando com dois pontos aqui, eu por um momento pensei que tinha criado parâmetro, mas nesse caso aqui a gente criou dois pontos. Então para ver a direção aqui, a gente tem que mover o ponto. Então vou mover esse segundo ponto aqui. A gente colocou A menos B. Esse daqui tá entrando na segunda entrada, então esse aqui é o B. Para eles se encontrarem aqui, teria que ser funciona como aquelas funções de tracking no 3D, quando a gente coloca quando está fazendo um rig para um objeto apontar o outro. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui com esses dois vetores. Aí um fica apontando para o outro. Aí basicamente, se eu mover aqui, a gente está meio que traqueando. Nesse caso aqui a gente está definindo a posição para onde o vetor está indo. Então a gente pode indicar que ela vai sair daqui para cá. Ele também mostra aqui um exemplo usando a esfera. É praticamente o mesmo código aqui. Aí nesse exemplo aqui é a situação de todos as normais estarem apontando para um único ponto aqui. A gente está pegando a própria posição do objeto aqui
pegando a posição do ponto e aplicando esse cálculo aqui, a subtração, a gente está indicando que ele está indo de encontro com o ponto. Aí ele fala se a gente só inverter isso daqui, nessa situação, o ponto seria, se a gente inverte a situação ele até mostra um exemplo aqui, o ponto seria como se fosse a origem da explosão do personagem aqui. Aqui no site ele disponibiliza o arquivo, eu baixei aqui, eu vou abrir só para ver como ele fez e mostrar também a construção e esse exemplo aqui em tempo real. Então estamos aqui, esse aqui já é um pouco mais avançado, ele criou as fraturas e essa função aqui ele vai desmontar o porco e a direção dele vai ser influenciada pelo ponto aqui. Se eu colocar ele nessa direção e der play agora, ele foi para outra direção. Então com ponto aqui a gente consegue definir a direção da... Se a gente vê aqui, é basicamente o que a gente estava criando. Ele criou a origem, que aí no caso é o ponto que a gente criou, a origem da explosão, e subtraiu pela posição aqui para fazer o oposto. E aqui ele criou um multiplicador é bem legal aqui. Ele poderia ter feito isso tudo num único node, dava para fazer. Às vezes é interessante você separar para deixar aqui até no nome do node para facilitar na hora da gente for editar. Aqui eu sei que eu estou setando a velocidade, então aqui é o que eu utilizo para definir a posição, pegar a posição do ponto. E nesse aqui eu defino qual vai ser a velocidade. Voltando aqui para o site, agora ele fala sobre a multiplicação. Então a função principal da multiplicação é a gente alterar a escala do nosso vetor. Se a gente multiplicar por zero, a gente anula completamente o nosso vetor. E se a gente usar números negativos, a gente está invertendo a direção do nosso vetor. Como ele está multiplicado por zero por padrão, a gente consegue ver aqui que a gente perdeu a informação do nosso vetor. A partir que a gente começa a mudar aqui, a gente está aumentando a escala do nosso vetor aqui. E se a gente for para a direção contrária, a gente tem a direção inversa do nosso vetor aqui. E a gente também pode ter aqui, a gente pode, por exemplo, colocar 1 aqui e a gente consegue anular os outros eixos. Se for tudo em 1, é como se fosse o padrão aqui. A gente multiplicou todos por 1. E a gente quer fazer algum efeito que tenha mais força ou fique com a escala maior em um dos sentidos, aí a gente utiliza a escala de vetor aqui. E essa é a parte da teoria de hoje. Foi bastante coisa por um dia. Agora a gente vai para os exercícios. O exercício 1, ele quer que a gente use o cross sobre as normais e utilizar um noise junto. Aí ele quer que a gente veja o que acontece se a gente aplicar o noise junto com as normais.
Aí o segundo é fazer aquele esquema de double noise double crossing e aplicando um noise. Bora ver. Aí no exercício 3 aqui é para agora aplicar no P. Vamos para o exercício 4. Aí ele fala que você pode corrigir as cores que vão negativas na sombra, nas áreas de sombra que a gente cria usando os exemplos de dot product. Aí é aquela situação de usar o clamp ou o fit. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.